A paz do Senhor. Amém. É uma grande alegria estar aqui novamente nesta casa para, junto com vocês, glorificar e exaltar ao nome do Senhor. É uma honra estar conhecendo alguns rostinhos novos aqui, né? Mas para quem não conhece esse negão aqui, sou amigo do pastor Eduardo já há um tempinho já. Ele fica me enchendo o saco para vir aqui e falar assim: você me abandonou. O homem está carente de um negão perto dele. Aí vê se pode. Mas, meus amados, é uma grande honra estar aqui com vocês nesta noite. Confesso a vocês que eu não vou pregar, tá bom? Porque a irmã já pregou. Eu apenas vou contar uma história nesta noite. E quem vai pregar, na verdade, é um grande amigo meu, tá? E quando eu começar a contar essa história, ele começar a pregar, ele vai fazer você chorar. Esse grande amigo meu é o Espírito Santo. Confesso a vocês que uma palavra está no meu coração para compartilhar com vocês nesta noite. E vamos navegar neste momento. Amados, o livro de Lucas, capítulo 19, é uma passagem bem conhecida de todos nós. É uma passagem de um personagem chamado Zaqueu. E essa é uma história que, nesta noite, ela vai comover você ao tal ponto que ela vai fazer você entender que você precisa tomar uma posição e sair do teu lugar. Porque é só quando você toma uma posição e sai do teu lugar que as coisas começam a acontecer na sua vida, na tua casa, no teu ministério e na região aonde você está. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos dentro de uma geografia que nos para e nos coloca num estado de comodismo. Mas quando nós tomamos uma atitude e saímos dessa zona de conforto, a nossa zona de conforto, a tendência é só aumentar. Por quê? Porque você começa a se mover. E quando a irmã, logo no começo, ao abrir o culto, ela falou de posicionamento. E posicionamento para adentrarmos diante de uma profundidade. E lógico que todos aqui provavelmente já foram à praia. Mas quando você dá aquele mergulho, você sente aquela brisa da água gelada. E às vezes você se depara, às vezes você abre o olho, né? Porque a gente é meio tonto, abre o olho com aquela aula salgada. Às vezes você vê alguns peixes, você fica encantado, você fica encantada. E é isso que, quando você toma uma posição, sai do lugar, as coisas começam a acontecer. E é isso que nós vamos compartilhar nesta noite, tá bom? Então, no livro de Lucas, capítulo 19, a partir do primeiro versículo, nos diz assim. A minha tradução, ela vai ser diferente. Então, nós vamos só apenas ler. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E ele era este, chamado Zaqueu, o chefe dos publicanos, e ele era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali. O versículo 5 diz assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo isto, a multidão começou a murmurar, dizendo: quem entra? Ele entra na casa de um pecador? O versículo 8 diz assim: E levantando-se Zaqueu, disse-lhe ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens,
E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicamente. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Podeis assentar. O texto que nós lemos, ele fala que Jesus, ele chega até a cidade de Jericó, e ele vai passando por aquela cidade. Quando nós falamos cidade, Jericó era uma aldeia. Ela tinha uma porta de entrada e uma porta de saída. E quando Jesus ele chega até aquela aldeia, que aqui se fala uma cidade, começa a acontecer um grande alvoroço ali naquela cidade. Quem sabe aquela cidade outrora era meio que pacata, mas na presença de Jesus as coisas começam a movimentar. E uma grande movimentação começa a acontecer naquela cidade, ao tal ponto que um homem de grande reputação naquela cidade, ele fica curioso, ele fala assim: chegou o momento de eu pelo menos ver quem é esse que em todos os lugares que ele vai, alguma coisa acontece. Nos ambientes aonde ele passa, as coisas mudam. As coisas começam, que estava de um jeito, ela muda e se transforma para outro. As pessoas que passam pela vida dele, ou que ele passa pela vida dela, se transformam. A Bíblia não fala, mas a Bíblia relata que Zaqueu, ele era um publicano, que cobrava imposto, e ele era chefe daqueles publicanos. Quem sabe, você sabe a história e a conversão também de Mateus. Mateus, ele também era um cobrador de imposto. E quem sabe Zaqueu, pela curiosidade de ter visto a transformação que aconteceu na vida de Mateus, ele fala assim: eu quero saber quem é que o homem que apenas com uma palavra transformou a vida de um menino. E a curiosidade de Zaqueu, ela foi extrema, que ele fez sair da sua posição. A Bíblia fala aqui no versículo 5, que Zaqueu, ele sai correndo à frente da multidão. Por quê? Porque tinha alguns empecilhos na vida de Zaqueu. Tinha algumas limitações na vida dele. A Bíblia fala que Zaqueu, ele era de pequena estatura, mas ele era chefe. Ele era pequeno, mas ele era chefe. E na região aonde ele estava, ele era bem conhecido. Só que a Bíblia fala que, quando Jesus está naquela cidade, faz aquele homem de reputação, rico, porém pequeno, se interessar por um homem que está transformando vidas, famílias e lares, ele fala assim: chegou o meu momento, é a minha oportunidade. Ele não precisa fazer nada na minha vida, ele não precisa nem sequer me tocar, e eu também nem quero tocar ele, eu apenas quero ver quem é este homem. E a Bíblia fala que ele se depara com uma dificuldade. Há uma grande multidão cercando Jesus, e por ser baixinho, de pequena estatura, ele não consegue ver. Então o que ele faz? Ele sai correndo por trás, eu não sei o que Zaqueu fez, mas ele sai correndo à frente da multidão. Quando a gente fala à frente da multidão, para ele se posicionar em cima de uma árvore, sendo de pequena estatura, homem, esse cara deu uma carreira, ele correu bastante. Porque Jesus, com os passos de Jesus, quem sabe Jesus era de uma estatura média, mas ele andando ali naquela multidão, Zaqueu sai
que nem uma bala. E criança quando corre, você sabe como que é, né? Então baixinho quando está correndo, misericórdia. As pernas correm tão rápido. Tem um jovem que joga bola comigo, ele, meu Deus, parece o Soteldo. Quem não conhece o Soteldo era um jogador do Santos que, meu Deus do céu, os meninos, para brincar com eles, colocaram uma cadeirinha de criança num restaurante para ele sentar. Para você ter uma noção de como o menino era alto. Então ele corre. E ele vai, sobe numa figueira. Porém, tem uma situação aqui que eu falo. Se você se posicionar, as coisas acontecem na sua vida. Naquela época, um homem, ele não corria. E de posição diante da cidade, muito menos. Só que quando Jesus, ele está passando, e quando a oportunidade está à sua frente, ou você corre, ou você corre. Por quê? Porque se você correr, você consegue alcançar a oportunidade. E quando você corre e alcança a oportunidade, aquela oportunidade ela transforma a tua vida. Zaqueu, ele falou assim, é a oportunidade que eu precisava, eu não vou perder essa. Eu vou largar minha posição, eu não quero saber quem eu sou, eu quero apenas vê-lo. Eu quero conhecer esse cara pelo menos de ver. Por quê? Zaqueu falou assim, eu vi quem era Jesus. A Bíblia vai falar que então ele corre, ele sobe numa figueira brava e ele fica esperando. Eu não sei quanto tempo Zaqueu ficou ali em cima, mas ele esperou por um bom momento. Só que a Bíblia vai dizer que quando Jesus está passando, e um homem que queria apenas ver Jesus, ele tem uma surpresa. Por quê? Por causa de um posicionamento e de uma atitude dele, ele se surpreende. Porque ele saiu da zona de conforto dele, a zona de conforto dele começou a aumentar, sem sequer ele saber. Porque quando nós nos movimentamos, o céu se movimenta ao nosso favor. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, no capítulo antes, a Bíblia vai dizer que havia uma tempestade. E no mar da Galileia tinha-se um ditado popular de um fantasma. E no meio daquela tempestade que estava ocorrendo, os discípulos avistam Jesus vindo, ele fala assim, é um fantasma, nós vamos morrer. Só que um homem, ele toma uma atitude porque ouviu uma palavra. Ele não só se atentou ao que ele estava vendo, mas ele ouviu. E eu quero lhe dizer, já lanço uma palavra aqui profética na tua vida. Não se atente ao que você está visualizando, mas se atente ao que Jesus falou no seu ouvido. Não fique só observando, fala assim, a situação está difícil, o problema está grande, não fica só visualizando, ouça a voz do Espírito Santo, vai ficar tudo bem. Jesus então, quando ele chega, e ele para, e a multidão fica assim surpresa, porque Jesus parou, e ele para e ele olha, e ele fala assim, Zaqueu, eu te vi, homem, eu te conheço, desce depressa, porque hoje me convém estar na sua casa. Hoje me convém, não só estar, mas entrar na tua casa. É hoje, não é amanhã. É hoje que Jesus está dizendo, eu vou entrar na tua casa. Vou transformar aquela situação, vou mudar aquele problema, vou trazer solução, vou trazer salvação, vou trazer mudança. É hoje. O texto vai nos dizer, no versículo 9 aqui do texto, no versículo 9 não, versículo 9, que no versículo 5, Jesus ele fala assim, hoje me convém
entrar na tua casa. Mas no versículo 9 ele fala assim: hoje chegou salvação nesta casa. Existem duas palavras. E se eu trazer aqui e fazer uma analogia no livro de Mateus, capítulo 18, aonde estiver dois, ali, o que acontece? Duas palavras, hoje e hoje. É hoje, não é amanhã. É hoje que Jesus está entrando na tua casa, é hoje que Jesus está entrando na tua vida, é hoje que Jesus está entrando no teu problema, é hoje que Jesus está trazendo solução para a tua vida, minha irmã, meu irmão. É hoje, não é amanhã. Porém, a Bíblia vai nos dizer que quando você toma algumas atitudes na tua vida, os opositores se levantam. Quando você toma atitude para mudança na tua vida, os opositores se levantam. E a multidão se levantou quando Jesus falou assim: hoje eu vou entrar na sua casa. Quando você que adentrou aqui nesta noite se rendeu aos pés do Senhor, as coisas continuaram do jeito que estava anteriormente? Eu, quando aceitei Jesus, eu era tão bonzinho. Eu era um menino muito bom. Tão bom que tudo que acontecia na região lá, eram os neguinhos da rua lá. Os neguinhos que tinha lá só era eu e meu irmão. Mas a gente era bonzinho. Se roubavam alguma coisa, foi os neguinhos. Se quebrou alguma coisa, foi os neguinhos. Se destruía algum carro, quebrava algum carro, roubava alguma moto, foi os neguinhos. Ao tal ponto que todo dia da semana, pelo menos uma vez, tinha um carro da polícia lá dentro de casa. Na porta de casa, o carro, né? Porque lá dentro entravam os policiais. Eles nem pediam mais licença, eles já entravam. Já era tão amigo da família, parece, já era tão íntimo, que eles já entravam, já tinha até a chave do portão. Por quê? Porque nós éramos bonzinhos. Só que, quando nós estávamos nesse mundão perdido e só causando, eles não falavam nada. Não abria a boca, só abria a boca para falar assim: ó, foi os neguinhos. Só que quando a graça chegou naquela casa, Jesus entrou, deu um banho de misericórdia naquela família. Meu Deus do céu, gente. Eles ficaram tão amigos da contenda que eles mandavam um WhatsApp. Que se levantou de uma tal maneira que não era só acusação, foi os neguinhos. Eles xingavam a gente. Anteriormente tinham medo. Depois que nós convertemos, que era para ter, falaram: nossa, que Jesus foi bom, Jesus mudou a vida desses meninos. Misericórdia, o céu se levantou de uma tal maneira ali que o inferno corria da gente. Só que quando Zaqueu, ele tem um encontro com Jesus, e as pessoas veem que Jesus, ele se preocupa com aquele homem que outrora ele era rejeitado naquela região. Outrora ele era menosprezado. Por quê? Porque ele era um judeu que cobrava imposto de judeu. Ele era um traidor. Só que a Bíblia vai nos dizer que, por Jesus ter olhado para ele, as pessoas começaram a dizer: Jesus, esse que muda, que transforma, que cura, que liberta, está entrando na casa desse pecador. Esse Jesus que transforma. Eu já vi Jesus curando um paralítico, um cego. Ele está entrando na casa de Zaqueu. E quantas das vezes você quer que Jesus entre na tua casa, você sendo Zaqueu, mas quantas das vezes também você se torna uma multidão, porque Jesus está transformando aquele ladrão, aquele bandido, aquela prostituta, aquela barraqueira vizinha sua, sabe aquela barraqueira vizinha? Jesus está fazendo a obra lá, porque você não está pregando, mas Jesus está fazendo a obra lá. E aí você fica falando assim: Jesus vai salvar essa tranqueira aí? Para de olhar e observe e ouça
o que Jesus está fazendo na vida dos tranqueira também. Porque você outrora também era uma, ou era um, assim como eu. Você também foi um ex alguma coisa. Na igreja é o pior lugar, porque sempre tem um ex. A igreja é onde tem os ex de tudo. E quando Jesus ele entra na vida das pessoas, ele transforma e ele muda. E é isso que Jesus está querendo fazer na sua vida, na tua história, nesta noite. Jesus ele quer entrar na tua casa. Jesus ele quer transformar a tua família. Jesus ele quer mudar a tua narrativa. Meu Deus do céu. Desceu uma palavra aqui, eu vou até me olhar as palavras agora. Quando Jesus ele entra na tua casa e ele te transforma para você ser o sal da terra e luz do mundo. Mas não só sal da terra na igreja, luz do mundo só na igreja. A sua narrativa, ela tem que mudar, não dentro da igreja, mas em todos os ambientes que você estiver. A narrativa sua dentro da igreja não é só glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a narrativa também lá na tua casa tem que continuar sendo glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque o seu testemunho maior não é dentro da igreja, é fora da igreja. O seu testemunho maior não é dentro da igreja, é nos ambientes aonde você estiver, que nenhum dos irmãos que você conhece vão estar. É lá que você tem que mostrar que realmente Jesus entrou na tua casa e Ele transformou você. Porque Zaqueu, Jesus entrou na casa dele, repousou na casa dele, sentou na mesa dele, comeu com ele, mas Jesus não falou nada. Zaqueu, na presença de Deus, ele falou assim: olha Jesus, eu estou sentindo algo aqui, só por você estar na minha casa, você entrou aqui, eu estou sentindo algo aqui, Jesus. Olha, se eu defraudei alguém, e se eu trouxe prejuízo para alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus não pediu para ele fazer isso, mas a presença de Jesus na casa dele fez ele mudar. E por que até hoje você não mudou? Porque até hoje as pessoas que são da tua família falam assim: se para ser crente que nem ela, eu não vou nem na igreja. Para ser crente que nem ele, eu não vou nem na igreja. Para ser assim, estava muito melhor antes de conhecer Jesus. O conteúdo era diferente, tá, gente? Mas eu mando beijo para Jesus porque eu não estou nem aí. Eu só estou contando a história. Só estou contando a história de Zaqueu. Só que a história de Zaqueu, ele se transformou. Mas é a sua história. Por que Jesus não transformou ainda? Se Jesus já entrou na tua casa, você fala com o peito aberto: Jesus entrou na minha casa. Mas será que Jesus entrou na tua casa mesmo? Jesus entrou na tua casa e você saiu dela? Você pediu para Jesus entrar na tua casa, para transformar a tua casa, para transformar a tua vida, para transformar a tua história. Mas aí Jesus ele entra lá dentro, quando ele começa a mudar tudo, e você continua no mesmo ciclo. Jesus não precisa entrar na tua casa, Jesus precisa entrar na tua vida. E quando Jesus entrar na tua vida, tudo que está acontecendo dentro da tua casa, Jesus ele vai transformar e vai mudar. Porque o ambiente aonde você está é um ambiente de luz. Mas se o ambiente onde você está é um ambiente de trevas, é porque Jesus ainda não entrou na tua casa. É porque você ainda não criou... Meu Deus, não vou falar isso não. É porque você ainda não permitiu que Jesus mudasse a tua história. Eu ia falar que você não criou vergonha na cara, mas eu não vou falar isso. Eu ia falar, mas eu não vou falar isso. Mas se as coisas da tua casa, no ambiente onde você está, as pessoas aonde você frequenta, elas não te suportam, é porque tem alguma coisa que não está certo.
Eu vou tirar a blusa. Você coloca ali para mim, varão, por favor. Veja bem, a Bíblia vai nos dizer no livro de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21, que uma mulher que estava passando por uma situação muito difícil, ela queria que Jesus entrasse dentro da casa dela. Só que ela mesma não poderia mais ficar dentro da casa dela. Por quê? Porque todos os dias ela se sentia envergonhada, desprezada, moralizada e principalmente ela passava por uma opressão. Por quê? Porque a sua filha estava endemoniada. No livro de Mateus, capítulo 15, a Bíblia vai nos dizer a história de uma mulher de Cananeia. A Bíblia não fala o nome dela, mas a Bíblia fala de onde ela era, da cidade onde ela era, mas o que ela fez. Ela também ficou sabendo que Jesus iria passar por Tiro e Sidom. Só que Jesus, ele era judeu. O que é que Jesus foi fazer em Tiro e Sidom? Numa cidade politeísta, uma cidade onde era uma desmoralização tremenda, era o povo pagão, adorava vários deuses. Para você ter uma noção, Tiro e Sidom, quem saiu de lá foi Jezabel. Azeza, sabe Azeza? Azeza saiu de lá. Só que o que Jesus foi fazer lá? Jesus foi lá para transformar uma vida. Só que aquela vida, ela não sabia, mas ela tomou uma posição, uma atitude. Ela falou assim, olha, Jesus está vindo para cá. E eu já fiquei sabendo que ele faz as coisas aí, ele muda, transforma, cura, faz milagres, e eu preciso de um milagre dentro da minha casa. Então ela sai, ela vai ao caminho, e quando ela está indo pelo caminho, Jesus está vindo por outro. A geografia daquela mulher era uma. Ela queria encontrar com Jesus, mas mal ela sabia que Jesus estava indo naquela cidade para encontrar com ela. Você tomou uma atitude para vir até a igreja, mas você sabia que Jesus está aqui na igreja para te encontrar. Quando você decidiu, eu vou até a igreja para Jesus falar comigo, Jesus já estava te esperando faz tempo. Jesus já tinha marcado esse encontro com você faz tempo. E a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher, quando ela chega, ela está numa situação totalmente complicada, pastor. A filha dela endemoniada, ela já não tem mais esperança. Só que ela está num desespero tremendo, que ela fala assim, ele é o único recurso que eu preciso. Ele é o único recurso que eu preciso. E aí ela chega até Jesus, e ela fala assim, não, Jesus é um Jesus amoroso, Jesus é um Jesus maravilhoso. Só que quando ela chega até Jesus, e ela começa a clamar por Jesus, ela fala assim, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ela começa a atravessar a multidão. Só que quando ela começa a atravessar a multidão, os discípulos de Jesus, ele fala assim, Jesus, essa mulher está incomodando. Nós nem sabemos o que você veio fazer aqui, mas, nós queríamos entrar aqui bem no sapatinho. Só que Jesus, aonde ele está, o alvoroço acontece. E Jesus vai fazer um alvoroço na tua vida para mostrar que ele chegou nela. Jesus vai fazer um alvoroço na tua casa para falar que ele chegou lá. Jesus, ele vai fazer um alvoroço lá dentro do seu trabalho, na sua faculdade, não importa aonde Jesus vai chegar, mas Jesus vai chegar e vai fazer um alvoroço na tua história. E a Bíblia diz que quando ela chega, ela começa a clamar e ela começa a romper a multidão, e quando ela chega até Jesus, que ela fala assim, eu venci todos os obstáculos para chegar até você, ó Deus amoroso. Jesus olha para ela e fala assim, você não está nem na fila do pão, filha, sai fora, cachorrinha. Porque aqui a história é para aqueles que são os discípulos, para os servos do Senhor. O que eu vim fazer aqui são para os escolhidos, são para os filhos. Você é cachorrinha. Imagina, minha irmã, meu irmão, quem tem filhos aqui? Imagina o seu filho ou a sua filha com alguma dificuldade ou com algum problema.
E você vê que a solução está dentro da igreja. E aí quando você chega na porta da igreja para entrar, o diácono não deixa você entrar. Fala assim, você não é digna de estar aqui dentro, então você não vai entrar. Aí você conhece o pastor Eduardo e sabe que ele é o pastor da igreja. E aí quando você vê o pastor Eduardo chegando, ele vai chegando e fala assim, pastor, deixa eu entrar, eu preciso de uma benção. A benção não é para você não, a benção é para os meus membros. Eu estou trazendo uma analogia só para você entender que muitas das vezes você está sendo também barreira para pessoas que estão querendo chegar na igreja, que estão precisando ter alguns problemas sendo solucionados. Você está sendo um obstáculo, você está sendo um empecilho, mas você louva, mas você canta, mas você prega, você dança, você entra dentro da igreja, você dá aleluia, mas você está sendo um empecilho. Está sendo uma pedra de tropeço. Você está sendo multidão. E você está sendo um discípulo ou uma discípula que não está tendo visão. Que muitas pessoas que você está rejeitando, Jesus está querendo amar. Que muitas pessoas que você despreza, não dá valor. Se você pudesse, você chutava para bem longe. Mas Jesus, Ele ama essa pessoa. A palavra do Senhor nesta noite, ela está sendo uma palavra de consciência. Porque a palavra mudou. A palavra era apenas de atitude. E a palavra, ela direcionou para a consciência. E para dizer para você, desperta. Porque de fato Jesus está voltando. Desperta. Para você, mesmo que você não fale nada, mesmo que você não abra a boca para nada, mas apenas com o teu testemunho, com o seu comportamento de cristão e de cristã. Cristão é ser um pedacinho de Cristo na sociedade ou na tua família. Mas se você não se permitir que Jesus transforme a tua vida, você não vai ser um Zaqueu, você não vai ser uma mulher aonde Jesus vai transformar, você vai ser uma multidão ou um discípulo apenas que está impedindo de alguém chegar até Jesus, para que Jesus faça uma transformação. A igreja precisa crescer. A igreja precisa reinar. E ela depende de você, porque você faz parte do corpo. Você faz parte do corpo. Se o corpo não ajudar o seu corpo a crescer, o corpo morre. Se você, fazendo parte do corpo, não se permitir crescer, o corpo morre. O porquê nós vamos à academia? E quem não vai, começa a ir. E se não está andando, começa a andar. Porque depois vai ficar trabalhando, dando trabalho para o pastor. Eu estou com dor aqui. Eu estou com dor aqui. Gente, ajuda o pregador. Ajuda o pastor. Ajuda Jesus a te ajudar. A Bíblia vai dizer que quando ela rompeu e ela chegou e ela venceu todos os obstáculos, e principalmente ela venceu a palavra que Jesus falou para ela. Olha, eu até posso não ser digna, eu posso até não ser digna, ser considerada como um cachorrinho, mas não foi de uma forma ofensiva. Mas ela falou assim, mesmo os cachorrinhos, ele come das migalhas do seu Senhor. Preste bem atenção nesta palavra. Ela transformou uma dificuldade em uma palavra que Jesus não falou nem para os seus discípulos. Grande é a sua fé, mulher. Grande é a sua fé. Porque nem os meus discípulos têm uma grande fé como você. Porque eu falei da passagem que Pedro
e que os discípulos estavam no barco, e no meio de uma tempestade, e no meio de uma situação onde Jesus estava com eles, Jesus fala para os seus discípulos, homens de pequena fé. Mas para uma mulher que está sendo rejeitada, e que foi buscar uma bênção, e que foi humilhada, Jesus ele fala, grande é a tua fé. Jesus ele quer te ensinar uma coisa nesta noite, minha irmã, meu irmão. Não importa se você está vindo na igreja, não importa o quanto tempo você tem de cristão, não importa o quanto você tem de serva, mas as suas atitudes, elas vão mostrar realmente quem você é. O seu posicionamento diante de uma dificuldade vai mostrar quem você é. Não importa o quantos traumas você tem, não importa quantas dificuldades, quantas palavras adversas te encontraram no meio do caminho da tua jornada, mas a sua atitude, o teu posicionamento vai dizer o tamanho da tua fé. Vai te provar, vai provar para as pessoas que estiverem ao teu redor e olhando para você, te observando, quem de fato você é. Porque os vizinhos sabiam o que estava acontecendo com aquela mulher. Os vizinhos sabiam quem era Zaqueu. Mas a atitude deles mostraram o que Jesus fez na vida deles. E é isso que eu quero nesta noite te provar. Que Jesus, ele depende de você agora. De você mostrar para as pessoas o que é que ele tem feito na tua vida e na tua história. E de que forma, pastor? Com o teu comportamento, com o teu posicionamento, com o teu vocabulário. Tem palavras que já não precisam mais estar na sua boca, não é verdade? Nossa, eu queria ser profeta agora, do jeito que eu era antes, para revelar teu nome agora. Sabe aquelas palavras, às vezes de baixo escalão? Às vezes você xinga. Às vezes você levanta a voz. Às vezes você é sanguíneo. Quer pegar a espada e... Já não pertence mais a você isso. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura, meu irmão, minha irmã. Você precisa mudar. Queria sapatear, né, crente? O pastor falou assim, vai vir um negão, tição tirado do fogo. Vai sapatear, vai entrar no ré, vai entrar no mistério, né? Vai dar voadora. Oh, meu Deus do céu, vou ser cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo. Quando você começar a se comportar como cheio, como cheia. Não adianta você querer ser e não se comportar como tal. Mas se você se comportar como tal, você vai ser. Porque tem muitas pessoas que querem ser, mas não se comportam como tal. Mas tem muitos que não se comportam e falam assim, eu tô tentando. Eu estou caminhando, estou nas minhas dificuldades. Mas Jesus, ele está enchendo. Ele está enchendo aos pouquinhos. Então nesta noite, meu irmão, minha irmã, sendo você Zaqueu, sendo você essa mulher cananeia. A mulher cananeia, ela queria encontrar Jesus por um problema. Zaqueu queria apenas encontrar Jesus para vê-lo. Quem é você? Que adentrou nesta noite, nesta casa. Você saiu da tua casa para que Jesus mudasse um problema, ou você saiu da tua casa para ver Jesus como realmente Ele é? Digno de adoração, de glória, de louvor. Digno de todas as honras e de tudo do melhor que nós podemos dar para Ele. Quem é você? Que vem para a igreja apenas para pedir bênção? Ou você sai da tua casa para glorificar e exaltar ao digno de toda a glória e de toda a honra? Quem é você? Quem é você que saiu da tua casa como um Zaqueu que foi surpreendido, que Jesus, quando ele olhou para aquela árvore, ele falou assim, Zaqueu, desce, que eu vou pousar na tua casa. Ou você é aquela mulher que Jesus nem chegou na casa dela,
mas com uma palavra Ele transformou a situação que estava lá dentro da casa dela. Você é alguém que quer que Jesus vá até tua casa, ou você é aquele pessoa que Jesus ele vai falar assim: eu vou entrar na tua casa? Quem é você, minha irmã? Quem é você, meu irmão, que adentrou nesta noite, que precisa mudar o teu comportamento, que precisa mudar o teu jeito de andar, o teu jeito de falar, o teu jeito de agir? Quem é você que adentrou nesta noite, nesta casa, nesse culto, nesta noite, que precisa sair diferente desse lugar, que precisa ser realmente um pedacinho do céu lá fora na vida de alguém? Você precisa ser um pedacinho do céu na vida de alguém. Quem é você, minha irmã? Quem é você, meu irmão, que Jesus está contando com você nesta noite? Você quer sapatear? Você quer entrar no mistério? Se comporte então como tal. Seja cheio do Espírito Santo no seu modo de agir, no seu modo de andar, no seu modo de falar, no seu modo de se comportar. Que você vai ser cheio do Espírito Santo. Aí sim, quando você entrar dentro da igreja, não vai precisar muito. Por quê? Porque você vai demonstrar que você está na presença do Senhor. E na presença do Senhor, as pessoas que estão no seu arredor, elas vão olhar e falar assim: é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. E aí quando você estiver perto dela, ela vai sentir o Espírito Santo, ela vai sentir Deus ao lado dela, que ela não vai aguentar. Ela vai dar glória e aleluia, ela vai começar a entrar no mistério. Por quê? Porque o mistério é um ambiente. A Bíblia vai nos dizer no livro de Atos, no capítulo 2, que 500 pessoas começaram a orar e a clamar ao Senhor. Mas só que só 120 conseguiu ter paciência e esperar um vento chegar. Tenha paciência, o vento vai chegar e ele vai mudar a tua história. Se coloque de pé, meus amados. Essa foi apenas uma palavra de consciência, de conscientização, quer dizer, não de consciência. Que para nós entrarmos dentro de um culto como esse, num domingo como esse, ouvir uma palavra simples como essa, mas se você permitir que esta palavra encontre morada dentro do teu coração, você vai ver que esse culto foi muito melhor do que um culto onde parece que o céu desceu, porque você pula, você sapateia, mas você não pensa, não raciocina. Porque o culto genuíno é um culto de razão, é um culto onde você não age pela sua emoção, mas você age pela sua razão. Por quê? Porque você pensa, você para pensar, e você analisa, e você fala assim: eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar meu comportamento aqui, eu preciso mudar meu comportamento com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos, eu preciso mudar o meu comportamento com as pessoas que, quando eu estiver conversando, elas vão ver que o meu linguajar é diferente. Mesmo aqueles que de repente faz pouco tempo que está andando no caminho do Senhor, mas o seu vocabulário já precisa mudar. Porque aonde Jesus chega, tudo muda. Zaqueu, ele teve minutos de transformação e ele já teve um linguajar diferente. O homem que roubava, que colocava impostos maiores, que ele falou assim: olha, Jesus, eu vou devolver para os pobres 4 vezes mais. E se teve pessoas que eu defraudei, eu vou devolver também, Jesus. Porque a sua presença completou um vazio que estava aqui dentro de mim. A sua presença completou um vazio que estava dentro da minha alma, do meu espírito. E é isso que Jesus ele quer fazer na tua vida nesta noite, meu irmão, minha irmã. Ele quer preencher todo o seu vazio. Ele quer completar toda essa sua tristeza. Porque Zaqueu ele era rico. Ele tinha vários complexos de inferioridade.
Ele tinha vários problemas. Mas quando ele pensou, eu só quero ver Jesus, Jesus surpreendeu ele. E Jesus falou para ele: Zaqueu, antes de você pensar, antes de você querer tomar uma atitude de mudança, eu já te conhecia, Zaqueu. Você só queria me ver, você só queria me conhecer de me ver, mas eu estou falando para você, eu te conheço pelo teu nome. Zaqueu, eu conheço você pelo teu nome. O que Jesus está dizendo para você através dessa palavra, que Ele conhece você pelo teu nome, minha irmã, meu irmão, e Ele sabe de todos os teus problemas, Ele sabe de todas as tuas dificuldades, Ele sabe tudo que você está passando, tudo que você está vivenciando, e Ele está dizendo: eu te conheço pelo teu nome. E eu posso estar em silêncio, porque o silêncio de Deus, Ele nos amadurece. O silêncio de Deus, ainda que seja como uma cirurgia sem anestesia, parece que um bisturi corta a gente. Por quê? Porque o silêncio de Deus, ele dói na nossa alma, no nosso corpo. O silêncio de Deus, ele é destruidor, mas também ele é confortante. O silêncio de Deus, ele é confortante, mas ele também é transformador. Porque ele mostra para você que você não é nada. Você não é nada sem Ele. O silêncio de Deus, ele te faz ter maturidade e crescimento. E quem sabe você está nesse silêncio de Deus. Já faz tempo. Já faz tempo que você quer entrar dentro do culto e Jesus revelar teu nome. Já faz tempo que você quer que um irmão chegue até você e entregue aquela profecia que você fala assim: meu Deus! Mas Jesus, ele está dizendo assim: olha, Zaqueu, desce dessa árvore e depressa, porque hoje eu vou entrar na sua casa e hoje eu vou mudar a sua história. Hoje eu vou entrar na tua casa e vou tirar essa dor que está aí dentro da sua alma. Hoje eu vou entrar dentro da tua casa e vou trazer cura para aquele irmão, para aquela irmã, para aquela pessoa que você está orando. Hoje eu vou entrar dentro da tua casa e vou mudar a tua história de uma forma que você vai ver o meu agir. Hoje eu estou entrando dentro da tua casa e transformando. Hoje eu estou entrando dentro da tua casa e mudando aquele ambiente de tristeza. Hoje eu estou entrando dentro da tua casa e arrancando esse espírito de suicídio. Hoje eu estou entrando dentro da tua casa e trazendo luz novamente. Porque aquele ambiente só andava num ambiente de escuridão e de tristeza, de grandes mágoas. Meu Deus. Jesus, ele não quer falar com você gritando. Jesus quer falar com você assim, ó, nesse silêncio. Porque é um silêncio que você está vivendo há tanto tempo. E se Jesus ele falar gritando, você não vai entender. Você não vai ouvir a voz de Deus. E ela está falando na sua alma. Desce. Hoje eu vou mudar a sua história. Desce desse ambiente. Desce. Pode descer. Pode descer e falar assim: olha, minha alma, o meu Criador chegou. Olha a alma, o meu Redentor chegou. Pode falar para você nesta noite. Você vai ver através dessa palavra simples. E eu solto uma profecia por palavra. No livro de 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Eu vou trazer uma palavra profética para você. Aquilo que os teus olhos não viram. Aquilo que não chegou ao seu coração, aquilo que o seu ouvido faz anos que não ouve e nem sequer ouviu, eu vou dizer para você: você é filha de Deus, você é filho de
Deus, eu vou entrar dentro dessa situação e eu vou mudar, eu vou transformar. E eu estou falando simples, calmo, para você ouvir que o seu Criador, Ele desceu na terra nesta noite para te dizer: eu cheguei, eu vou mudar essa situação, eu cheguei, eu vou mudar a sua história, eu cheguei, eu vou transformar, vou salvar, vou libertar. Eu cheguei. O grandão da Galileia chegou, meu querido, e ele entrou na tua casa. E muitos ambientes, quando você chegar lá, você vai ver: meu Deus, ele entrou aqui dentro mesmo. Nós vamos louvar agora. E diante desta palavra simples, dessa história que eu contei, você vai conversar com o seu Senhor. E você vai falar para Ele: Jesus, eu preciso mudar aqui. Jesus, eu preciso mudar o meu comportamento nisso aqui. Jesus, é essa área aqui que eu ainda não entreguei para você. Porque Jesus, Ele conta com você. Porque quando Jesus ele entrou aí dentro, assim como ele entrou na casa de Zaqueu, e a presença dele na casa dele fez Zaqueu ser mudado. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, sem sequer falar nada, Zaqueu já se transformou. Então imagina para você que Jesus já tem falado faz tempo, e ainda você não mudou. Conversa com ele agora. Fala com teu papai agora. Pode louvar, meus.